Municipalismo em destaque. Começa em São José na Grande Florianópolis o Congresso Catarinense de Municípios, Associações e Consórcios, o COMAC 2023. Operação Lance Improvável. Investigação prende 8 pessoas acusadas de usar sites falsos para promover leilões fictícios de veículos. Motivos para trabalhar na indústria. No 6º episódio da série especial com trabalhadores da indústria catarinense, conheça hoje a história do Bruno, de Guaramirim, no norte do estado. O ciclone extratropical em Santa Catarina. Fenômeno atmosférico provoca estragos em cidades do estado. 2 décadas de história. Programa Mesa Brasil do SESC, que distribui alimentos para comunidades em situação de vulnerabilidade social, completa 20 anos. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com a abertura do Congresso Catarinense de Municípios, Associações e Consórcios, o COMAC 2023. O evento, promovido pela Federação Catarinense de Municípios em São José, na Grande Florianópolis, reúne prefeitos, especialistas e representantes do municipalismo catarinense. A repórter Gabriela Mariotto foi conferir. A troca de ideias aqui tem um único objetivo: melhorar a vida nas cidades catarinenses. Entidades e empresas focadas em gestão pública trazem suas propostas para a mesa de debate. Unindo inovação e sustentabilidade, o COMAC chega a mais uma edição trazendo soluções para os problemas das cidades catarinenses. A expectativa é que o público supere a marca de 5.000 pessoas, com a participação de representantes políticos e membros da sociedade civil. É uma união de esforços, dos agentes públicos, trazendo a iniciativa privada para o processo. Então, essa articulação é que faz com que a gente consiga trazer alternativas, atualizações, gestão eficiente, inovação, para que lá na ponta os nossos cidadãos possam, de fato, ser bem representados e ter o seu recurso arrecadatório devolvido através dos serviços públicos. O evento segue até sexta-feira com uma programação cheia de palestras, rodas de conversa e painéis. O Rio de Tangará, no oeste do estado, deflagrou hoje a Operação Lance Improvável para combater uma organização criminosa que aplicava golpes por meio de sites falsos de leilões de veículos. 8 pessoas foram presas. As 8 prisões foram efetuadas nas cidades de Belo Horizonte, Santo André e Paranapanema. Também foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$5 milhões em bens dos envolvidos. Foram apreendidos documentos, computadores, celulares e outros materiais. Segundo a polícia, os golpes aplicados fizeram centenas de vítimas, em pelo menos 24 sites falsos de leilões de veículos. A investigação apura uma organização criminosa que age desde o ano de 2018 no Brasil todo, aplicando golpes do falso leilão. A quadrilha nesse período movimentou aproximadamente R$4,5 milhões de reais. Essa organização criminosa montava os sites, colocava esses sites fraudulentos no ar e logo após as vítimas efetuarem os depósitos nas contas dos falsos leiloeiros, eles já tiravam o site do ar e passavam a trabalhar com outros sites. Policiais militares descobriram uma estufa usada para o plantio de maconha na comunidade da Praia do Sonho, em Palhoça Grande, Florianópolis. Os policiais verificaram pelo muro de uma casa 2 pés de maconha no quintal. Ao entrarem para apreender as plantas, os policiais perceberam que o motor do condicionador de ar estava ligado e a casa sem moradores. Por uma janela foi possível ver então a estufa repleta de pés de maconha. O local tinha temperatura controlada, ventilação e iluminação específicas. Foram apreendidos 136 pés de maconha, além de materiais para o cultivo das plantas, como lâmpadas de mercúrio, fertilizantes, ventiladores e exaustores. Ninguém foi preso. A Câmara de Vereadores da capital aprovou ontem, em segundo turno, o projeto de lei que proíbe a queima de fogos de artifício com efeitos sonoros ruidosos ou que causem danos locais. A proposta foi aprovada em sessão ordinária nesta terça-feira com 18 votos favoráveis. Pelo projeto, ficam permitidos em Florianópolis apenas os fogos de artifício e demais artefatos pirotécnicos considerados silenciosos. O não cumprimento pode acarretar em multa.
O projeto pretende proteger especialmente as pessoas autistas consideradas mais sensíveis aos ruídos. Além disso, a proposta também pretende proteger o meio ambiente e os animais. Também foi apontada uma preocupação com a integridade física das pessoas, já que, segundo o Ministério da Saúde, milhares de pessoas sofrem lesões em decorrência do uso dos fogos de artifício. O projeto contempla uma outra medida da Prefeitura que vetou o uso de fogos de artifício com barulho no Réveillon da capital. No próximo bloco tem os estragos provocados pelo ciclone extratropical em cidades catarinenses. E veja também um novo episódio da nossa série Motivos para Trabalhar na Indústria. A história de hoje é do Bruno de Guaramirim, no norte do estado. O episódio e uma entrevista especial aqui no estúdio sobre educação profissional você confere depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com um novo episódio da nossa série Motivos para Trabalhar na Indústria. Você tem acompanhado aqui no Band Cidade histórias de trabalhadores que ajudam a fazer a força da indústria catarinense. A história de hoje é a do Bruno, de Guaramirim, no norte do estado. Olha só. Fiesc apresenta Motivos para Trabalhar na Indústria. Entender como um produto nasce desde o seu processo primário, do processamento da matéria-prima e as evoluções dos processos é o que me fascina, e querer entender como funciona a fabricação de cada componente, de tudo que a gente toca, tudo que a gente usa. Essa é a parte mais interessante para mim. Hoje eu tenho 27 anos e eu trabalho na VR Tools como coordenador de engenharia. De pequeno eu lembrava já de alguns familiares, eles já trabalhavam no setor metal mecânico, então isso já me brilhou os olhos e a minha ideia era partir já desde cedo para esse setor. Eu saí de São João do Itaperiú aos 16 anos, onde eu vim para Jaraguá, e foi aí que começou a minha carreira, né? Fui uma cria do Senai já desde cedo. Durante esses 8 anos eu tive a honra de participar da World Skills, que foi o que me destacou, foi o que me revelou para o mundo, vamos dizer assim, na indústria, e me permitiu ter o cargo que eu tenho hoje, trabalhar, ter a função que eu exerço hoje. Então, essa ida para a indústria, conhecer esse mundo, primeiro que traz muitos desafios e a gente enxerga muitas possibilidades. Eu me vejo evoluindo ainda na empresa onde eu estou, é uma empresa que está evoluindo muito. Me vejo participando de novos negócios, eu quero ver ela crescendo a partir do meu trabalho e do trabalho dos outros colaboradores. A indústria me traz essa estabilidade, essa possibilidade de evoluir, de alcançar os meus sonhos. Hoje, com certeza, eu sou muito feliz. Eu gosto de estar sendo desafiado diariamente e eu acho que é isso que me motiva. Bom, e para se inscrever e tentar uma das vagas disponíveis na indústria catarinense, acesse o site que você já vê na sua tela, trabalhenaindustria.com.br. Tem também o QR Code, que você pode acessar a partir da câmera do seu smartphone. Só escanear e você vai ter acesso, então, ao Trabalho na Indústria. Semana que vem tem um novo episódio aqui no Band Cidade. E hoje, aqui no jornal, o assunto é educação profissional. É uma área essencial para dotar não apenas a indústria, mas outros setores da economia com mão de obra qualificada. E para falar deste assunto, eu recebo aqui no estúdio o Luciano Matiasi, que é gerente do SESI e do Senai para a região sudeste do estado. Luciano, tudo bem? Muito boa noite, seja bem-vindo. Tudo tranquilo? Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Muito bem. Bom, Luciano, o desafio é grande, né? Afinal de contas, a indústria tem uma missão aí de qualificar quase 800 mil trabalhadores para uma série de postos, gente que vai se aposentar, gente que vai chegar para o mercado, gente que precisa se requalificar. O desafio é grande, não é? Enorme. São mais de 800 mil colaboradores aí para trabalhar nessa indústria, essa nova indústria, até 2025. Essa indústria que vem se atualizando tecnologicamente muito fortemente, né? Aquilo que a gente fala da indústria 4.0, então IoT, tecnologias como digitalização dos processos produtivos, é uma indústria muito diferente do que a gente conheceu no passado e muito atrativa, né? Hoje ela representa mais de 26% do PIB catarinense, então muito representativa, com salários na média acima dos demais setores, com vagas de emprego, como você bem trouxe, e com um enorme potencial de crescimento nas carreiras. Então, tem muita gente que está
começando a perceber as possibilidades de pivotar suas carreiras e adentrar aí alguma vaga dessa da indústria, né? A gente tem visto muitas dessas histórias aqui na série Motivos para Trabalhar na Indústria, não é? E como esse caldo de situações que você acabou de mencionar e que tem sido muito interessante para atrair cada vez mais o jovem para a educação profissional e para a indústria? Ainda a gente tem um déficit. Quando a gente olha assim os países desenvolvidos, onde mais de 80% dos jovens optam por fazer uma formação profissional, no Brasil a gente não chega a 10%. Então ainda há um caminho a ser trilhado. Mas o que a gente vê quando os alunos que vêm para o Senai, mais de 90%, 9 em cada 10 alunos está empregado. 7 em cada 10 são preteridos pela indústria, daqueles que passam pelas formações dentro do Senai, que visam essa lógica do desenvolvimento de competências socioemocionais, mas principalmente das questões e das capacidades técnicas, né, do saber fazer, do mão na massa. Então há um espaço para a gente ainda atrair esse jovem e perceber nessa formação técnica o começo desse caminho para uma carreira dentro da indústria. E é para isso que tem, né, o SESI e o Senai uma série de cursos, uma série de projetos, de iniciativas para qualificar esse jovem para a educação profissional, não é? Exatamente. A gente tem modalidades, como a gente chama, para o jovem de 14 a 24 anos, a gente chama de aprendizagem industrial, onde esse jovem, esse adolescente, ele vai atuar dentro de uma indústria como cotista daquela empresa, com uma carga horária que ele vai atuar dentro da empresa já, desde o início do curso, e uma carga dentro do Senai para sua formação. Temos cursos de qualificação, que aí são aperfeiçoamentos ou que estão vinculados a uma formação profissional mesmo, mas são cursos de menor duração. E tem os cursos técnicos, que é o nosso carro-chefe, digamos assim, onde esse jovem, esse adulto, vai desenvolver essas capacidades em diversas áreas, né? Na área de alimentos e bebidas, na área de tecnologia, na área metalmecânica, na área de móveis e por aí vai. São diversos os setores que a gente atende, né? Você falou agora há pouco em empregabilidade, né? 90% de empregabilidade, isso é um índice bastante alto, bastante relevante, não é? Exatamente. E para além das questões da empregabilidade enquanto um trabalhador da indústria, cada vez mais a gente também vê pessoas que passam pelos bancos escolares e que optam pelo empreendedorismo, optam em abrir um MEI e começar a trabalhar. Há exemplo de alunos que fizeram curso de eletricista instalador predial, por exemplo, e a partir desta formação desenvolveram essa competência e têm essa visão de empreendedor e começaram aí a ofertar esse serviço como pessoa jurídica. Então também há um movimento muito interessante nesse sentido. Agora, Luciano, uma outra parte bastante importante e interessante que é feita é uma parceria que tanto o SESI quanto o Senai tem com entidades, tem com prefeituras, para ampliar ainda mais essa oferta e chegar ainda mais na ponta, naquele público-alvo, que é o adolescente, que é o adulto, que estão interessados nessa qualificação profissional, não é? Perfeito, Rodrigo. A gente tem inúmeros casos disso no estado como um todo. Aqui na nossa regional, a gente tem um que é muito forte no setor da tecnologia, que é o Floripa Mais Tech, onde a gente está desenvolvendo as capacidades vinculadas à área da TI, desenvolvimento de sistemas, enfim. Mas também temos em São José, em Biguaçu, programas que a gente chama Qualifica o Município, né? Governador Celso Ramos, da mesma forma, onde o poder público municipal, entendendo essa necessidade de falta de mão de obra, sendo cobrado também por isso, nos contata e nós formatamos um desenho de uma formação para que aquela necessidade específica daquele município seja suprida com formação profissional e aí devolve para o munícipe um recurso investido em impostos de uma forma muito, muito rica, e é o que a gente, não é clichê falar que a educação é que vai fazer essa mudança e vai alavancar negócios, vai alavancar a economia, né? Bom, e também para aproximar ainda mais o Senai, o SESI, as instituições do sistema Fiesc do público-alvo para a qualificação profissional, vai ter uma promoção nos dias 25, 26 e 27 de outubro. O Senai vai abrir as portas para a comunidade, é isso? Perfeito. Momento muito rico, a gente faz isso já há vários anos, Rodrigo, que a gente chamava no começo de Senai Senai Portas Abertas, e agora é o Mundo Senai. A intenção desse momento é que a comunidade venha para dentro das nossas estruturas, conheça nossas estruturas, conheça os projetos desenvolvidos pelos nossos alunos, participe de oficinas e também da feira Contrate-me, que é onde essas pessoas podem reforçar o seu currículo, aprender a melhorar o seu currículo, postar numa ferramenta que é para o país inteiro e fazer esse match
desses currículos com vagas de emprego que estão abertas na indústria em todo o país. Perfeito. Luciano, muito obrigado pela participação aqui, gerente do SESI e do SENAI para a região sudeste do estado. Muito obrigado pela participação, sucesso na sequência, que o SENAI e o SESI atraiam cada vez mais pessoas para esse mundo fascinante que é o mundo da indústria. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos em frente, é hora da previsão do tempo aqui no Band Cidade. Olha, o ciclone extratropical que passou pela costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina provocou uma série de estragos em várias cidades do estado. Confira. Segundo a Defesa Civil Estadual, a chuva e os ventos foram mais intensos no oeste, Vale do Itajaí, Planalto Norte e na Grande Florianópolis. Os maiores volumes de chuva ocorreram em Navegantes e Balneário Pissarras, no litoral norte. Na capital, a chuva assustou moradores da comunidade do Monte Cristo, afetada recentemente pelo rompimento do reservatório da Casan no dia 6 de setembro. No oeste, o temporal provocou queda de árvores e danos à rede elétrica, destelhamento de casas em cidades da região. No Vale do Itajaí, a chuva na madrugada provocou a queda de árvores e danos em escolas. 2 barragens em Taió e Ituporanga tiveram as comportas fechadas devido ao aumento no volume dos rios da região. 2 rodovias estaduais foram parcialmente interrompidas por queda de barreiras. As SCs 110 em Urubici e 114 entre Otacílio Costa e Lages. Pois é, e depois da passagem desse ciclone extratropical e da frente fria, um sistema de alta pressão no litoral sul do Brasil passa a influenciar o tempo nesta quinta-feira em todo o estado. Na faixa litorânea, a gente pode ver que o dia vai ter mais nuvens e chuva em Santa Catarina, nessas regiões principalmente. Sol entre nuvens, chuva a partir da tarde nas demais áreas do estado, especialmente Serra, Meio Oeste e Grande Oeste, vamos dizer assim, do estado catarinense. As temperaturas vão estar mais baixas em todo o estado. Vamos conferir as mínimas e as máximas? No telão do Band Cidade, mínima de 15 e máxima de 20 graus é a previsão para Florianópolis. Em Joinville, variação entre 11 e 18. Em Blumenau, 11 graus de mínima e 22 de máxima. Página virou Criciúma, mínima de 12 e máxima de 19 graus. Em Lages, variação entre 5 e 18. E em Chapecó, mínima de 8 e máxima de 24 graus. A seguir no Band Cidade, programa Mesa Brasil do SESC completa 2 décadas de história. Os detalhes logo após o intervalo. Até já. Estamos de volta. O presidente da Casan esteve hoje na Assembleia Legislativa para falar sobre o rompimento do reservatório no bairro Monte Cristo no dia 6 de setembro. A reunião foi da Comissão de Economia. Durante cerca de 1 hora, Edson Moritz respondeu às perguntas dos deputados integrantes da comissão. O presidente divulgou o balanço final da ocorrência, que apontou 497 pessoas diretamente afetadas pelo evento com danos materiais. 95 veículos, 186 móveis e 54 imóveis comprometidos. 7 casas tiveram que ser demolidas. As indenizações prévias somam R$2 milhões. O presidente da Casan, que assumiu a companhia 1 semana antes do desastre, evitou apontar culpados pelo incidente. O caso é investigado pela Casan em conjunto com o Tribunal de Contas e o Ministério Público, além de um inquérito da Polícia Civil. O dirigente também informou que vai vistoriar todos os reservatórios da Casan em Santa Catarina. Hora de saber os destaques do portal tvbv.com.br aqui no Band Cidade. No telão a gente confere as informações. Obrigação de fortalecer o sonho, diz Paulão do vôlei sobre Olimpíada Catarinense. É o principal destaque aqui do portal. Economia, agro conquista 44 novos mercados em 2023 e também dá para ver o que está sendo aí conquistado por Santa Catarina. Brasil lidera ranking de inovação na América Latina. Cinema do SIC apresenta comédia uruguaia em sessão gratuita nesta quarta-feira. Tem também aqui, chuva e acidentes congestionam a BR-101 em ambos os sentidos nesta quarta-feira. E o Shopping de Florianópolis, que promove shows gratuitos nesta sexta e sábado. Tudo isso e muito mais em tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Ontem nós falamos aqui no Band Cidade sobre os 20 anos do programa Mesa Brasil do SESC. A reportagem sobre o assunto apresentou problemas técnicos durante a exibição. Por isso, hoje você vai acompanhar a reportagem completa, na íntegra. Veja.
Lugar de criança é na escola. É lá que os pequenos estudam, praticam atividades esportivas e culturais e recebem uma alimentação de qualidade. O Matheus tem 15 anos e há 4 frequenta o Educandário Santa Catarina. Eu gosto bastante das oficinas daqui, mas a de capoeira, são as melhores de dança também, são bem legais. O Educandário é uma instituição filantrópica que oferece atividades complementares no contraturno escolar. A unidade está localizada em São José, na Grande Florianópolis, e é uma das beneficiárias do programa Mesa Brasil, coordenado pelo Serviço Social do Comércio, o SESC. O programa Mesa Brasil garante alimentação de qualidade para toda essa turminha aqui. Por dia são oferecidas 4 refeições para cerca de 600 crianças e adolescentes, com idades entre 1 e 15 anos. Certamente o Mesa Brasil faz a diferença na mesa das nossas crianças, na saúde, na qualidade de vida, né? A gente pôde acrescentar para as crianças aquilo que era realmente necessário, a alimentação, para que oportunizasse o melhor desenvolvimento das crianças e uma vida mais saudável. Tudo é preparado com muito carinho para os pequenos. Aqui o desperdício não tem vez. Quando a gente recebe um alimento que a gente não consegue passar para as crianças in natura, a gente aproveita o máximo dele, fazendo molho, fazendo doce, tudo que vem do Mesa é reaproveitado. O programa Mesa Brasil funciona como um banco de alimentos. A instituição arrecada os alimentos junto a parceiros e distribui para instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. O nosso intuito é o quê? É usar o alimento como instrumento de transformação. A gente pega em torno de 8 a 10 toneladas de alimentos por dia, alimentos que perderam o valor de venda, mas não perderam o valor de uso. E entregamos para as instituições sociais. O principal parceiro do projeto é o SEASA. Em 20 anos de atuação, o Mesa Brasil já garantiu a distribuição de mais de 40 mil toneladas de alimentos em Santa Catarina. Agora 7 horas e 18 minutos, 7h18, você vê em destaque a capital de todos os catarinenses neste início de noite com um movimento tranquilo nas pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. 18 graus é a temperatura de momento e um ventinho sul soprando, bem chatinho por sinal, friozinho nesse começo de noite na capital de Santa Catarina. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição você confere no portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço. Muito obrigado pela audiência, boa noite, até amanhã. Tchau, tchau.